A maioria das pessoas passa a vida inteira sem perceber que está presa em um sistema projetado para mantê-las na mediocridade. Elas acordam, trabalham, consomem e dormem repetindo esse ciclo dia após dia, sem jamais questionar se há algo além dessa rotina. O pior? São condicionadas a acreditar que essa é a única forma de viver. Mas e se tudo o que ensinaram sobre sucesso, progresso e liberdade estiver errado? E se a verdadeira realização não estiver em seguir regras, mas em quebrá-las? A sociedade premia a conformidade e pune a originalidade. A escola ensina a obedecer, não a pensar. O mercado de trabalho valoriza a previsibilidade, não a inovação. As redes sociais alimentam distrações constantes, mantendo as pessoas ocupadas demais para perceberem que não estão realmente vivendo. Mas há aqueles que despertam. Aqueles que se recusam a ser apenas mais um. E esses são os que enfrentam críticas, resistência e isolamento. Afinal, quem desafia o sistema sempre será visto como uma ameaça. O caminho para escapar da mediocridade não é fácil, mas é possível. Exige consciência, coragem e ação. Significa superar o medo do julgamento, desenvolver autonomia intelectual e reescrever as próprias regras. Isso tem um preço, mas a pergunta é: o que custa mais caro? Viver uma vida sem propósito ou enfrentar desafios para conquistar a verdadeira liberdade? Se você sente que há algo errado nesse mundo, está prestes a descobrir como romper esse ciclo de uma vez por todas. Viver no piloto automático é como estar preso em um ciclo interminável de repetições, onde os dias se sucedem sem propósito real. Muitas pessoas acordam, seguem uma rotina estabelecida por anos e vão dormir sem perceber que não tomaram uma única decisão consciente. O sistema foi construído para isso. Um trabalho mecânico, um consumo previsível, um lazer programado. O resultado? Uma existência monótona, sem espaço para a inovação ou o crescimento pessoal. Poucos percebem que estão presos até que a sensação de vazio se torne insuportável. Mas será que esse é realmente o único caminho possível? O sistema educacional, os empregos tradicionais e até mesmo as normas sociais reforçam esse ciclo automático. Desde pequenos, ensinam que o sucesso é seguir regras, não questionar e repetir modelos estabelecidos. Quem se desvia do caminho é rotulado de problemático, imprudente ou ingênuo. A rotina confortável e previsível é vendida como segurança, mas na verdade, ela pode ser uma prisão disfarçada. Para muitos, só perceber que vivem nesse ciclo já é um grande choque. Mas a pergunta essencial é: por que aceitar uma vida limitada quando há infinitas possibilidades esperando para serem exploradas? O piloto automático não apenas impede o crescimento, mas também anula a identidade. Quantas pessoas escolhem suas carreiras porque realmente amam o que fazem? Quantas tomam decisões baseadas em seus próprios valores, e não no que esperam delas? O medo da incerteza empurra as pessoas para caminhos já traçados, mesmo que não os satisfaçam. O mais irônico é que essa aparente segurança pode ser ilusória. Um emprego estável não impede crises econômicas, e uma rotina previsível não protege da frustração. Então, o que seria mais arriscado? Sair do automático ou continuar nele? A tecnologia, ao invés de libertar, muitas vezes reforça esse ciclo. As redes sociais oferecem distração constante, enquanto os algoritmos entregam apenas aquilo que reforça crenças pré-existentes. O pensamento crítico fica adormecido, substituído por uma aceitação passiva da realidade. Se antes era possível encontrar um momento de reflexão no silêncio, hoje o tempo livre é preenchido por estímulos incessantes. Com tanta informação disponível, é fácil confundir entretenimento com conhecimento, mas são coisas bem diferentes. Quantas vezes um vídeo ou um post mudou realmente a forma de enxergar o mundo? Sair desse ciclo exige uma tomada de consciência radical. Não basta perceber que se está no piloto automático, é preciso questionar todas as crenças que sustentam essa rotina. E isso não é fácil. O desconforto inicial pode ser grande, pois desafiar o que é familiar gera medo. Mas cada pequena decisão consciente, cada questionamento, cada ação deliberada começa a romper essa programação. Um exemplo prático? Trocar a passividade por escolhas reais. Ler um livro ao invés de rolar infinitamente o feed.
refletir antes de seguir a opinião da maioria, tomar decisões alinhadas com desejos genuínos. Pequenos passos criam grandes mudanças. O que acontece quando se rompe essa barreira? A saída do piloto automático abre portas para algo que muitos sequer imaginavam existir: a possibilidade de criar uma vida autêntica. Mas há um preço a pagar. Escolher de forma consciente significa enfrentar críticas, resistências e até momentos de solidão. Nem todos estão preparados para lidar com essa nova realidade. O primeiro passo é entender que o sistema não premia a autonomia, mas sim a conformidade. O segundo passo é desenvolver a capacidade de pensar por si próprio, enxergar além do óbvio e questionar o que parece inquestionável. Quando se assume esse controle, não há volta. Mas a questão é: quem realmente está disposto a pagar esse preço? O controle social se disfarça de normalidade, mas sua verdadeira função é moldar pessoas obedientes. Desde cedo, ensinam que o certo é seguir regras sem questionar, que o bom aluno é aquele que decora fórmulas e repete conceitos, e que o sucesso vem para quem se adapta ao sistema. Criatividade? Apenas se for limitada aos padrões aceitos. Pensamento crítico? Um risco, pois desafia o status quo. Assim, gerações inteiras crescem sem perceber que suas ideias não são realmente suas, mas sim o reflexo do que lhes foi imposto. Será que isso é acaso, ou um plano bem executado? A sociedade premia a conformidade e pune qualquer desvio. Quem segue o caminho esperado recebe aceitação, estabilidade e reconhecimento. Mas quem ousa questionar, inovar ou propor algo diferente é rapidamente rotulado de problemático, rebelde ou ingênuo. O medo de ser excluído faz com que muitos escolham a segurança da mediocridade ao invés do risco da autenticidade. No ambiente de trabalho, a situação se repete. O funcionário que segue ordens cegamente é valorizado, enquanto o que sugere mudanças pode ser visto como uma ameaça. O que é mais perigoso? Seguir o fluxo ou se destacar? O sistema educacional é uma das ferramentas mais eficazes desse controle. O foco não está em ensinar a pensar, mas em treinar para a obediência. Provas padronizadas medem a capacidade de repetir informações, não de raciocinar. Criar algo novo é secundário, o importante é se encaixar. A ironia é que, no mundo real, as maiores conquistas vêm de quem rompe padrões. Mas o ensino não prepara para isso. Assim, gera-se uma massa de indivíduos preparados para cumprir ordens, mas não para liderar suas próprias vidas. Como se pode esperar resultados diferentes se o treinamento é sempre o mesmo? Até mesmo o entretenimento desempenha um papel crucial nesse processo. O bombardeio constante de informações superficiais impede que as pessoas parem para refletir. Séries intermináveis, vídeos curtos, notícias sensacionalistas, tudo projetado para capturar a atenção sem permitir um segundo de questionamento. Quando se vive distraído, não há tempo para perceber que algo está errado. E assim, a roda continua girando. Se alguém quisesse manter a sociedade distraída e passiva, faria algo diferente disso? Recuperar o controle sobre a própria mente exige esforço. É preciso desenvolver a autonomia intelectual, questionar tudo o que foi ensinado e buscar informações além do óbvio. O problema é que pensar dá trabalho, e muitas pessoas preferem o conforto da ilusão, à dureza da verdade. Um exemplo prático? Começar a duvidar do que parece incontestável. Quem se beneficia de uma sociedade que não questiona? Por que alguns assuntos nunca são debatidos? Quem dita o que é certo e errado? Quando as perguntas certas são feitas, o jogo começa a mudar. Mas quem está realmente pronto para essa mudança? O preço da liberdade intelectual é alto. Quem ousa pensar diferente enfrenta resistência, críticas e muitas vezes solidão. O conformismo é confortável porque traz aceitação. Romper com ele significa nadar contra a corrente, desafiar dogmas e, em alguns casos, perder amizades e oportunidades. Mas há algo ainda mais caro do que pagar esse preço: viver uma vida sem autenticidade, sem propósito e sem escolhas reais. A questão é: quantos estão dispostos a enfrentar esse desafio? Nietzsche e Jung alertaram sobre um fenômeno perigoso: o orgulho dos medíocres. A sociedade, ao invés de celebrar aqueles que se destacam, frequentemente os ataca. Isso acontece porque a mediocridade busca se proteger,
E qualquer um que desafie esse estado provoca desconforto. Em um grupo onde todos caminham na mesma direção, quem decide trilhar um novo caminho é visto como uma ameaça. E assim, o medo de se sobressair se instala. Quantas ideias brilhantes foram sufocadas antes mesmo de serem testadas por medo do julgamento alheio? A pressão para se encaixar faz com que muitas pessoas escondam seus talentos. Alguém que demonstra inteligência acima da média logo é taxado de arrogante. Quem inova é visto como excêntrico. Quem se recusa a seguir a manada corre o risco de ser isolado. Esse medo não surge do nada, ele é construído desde cedo. Desde a infância, quem pensa diferente é corrigido, moldado, até se tornar igual aos demais. No fim, muitos acabam desistindo de brilhar. Não porque não têm capacidade, mas porque acreditaram que era mais seguro se apagar. Será que isso é coincidência? A cultura da mediocridade se alimenta da crítica aos que ousam crescer. Um artista que desafia padrões será julgado. Um empreendedor que tenta algo novo enfrentará ceticismo. Um pensador que questiona crenças estabelecidas será chamado de louco. O coletivo teme aqueles que se recusam a seguir o fluxo, porque sua simples existência expõe as limitações da maioria. Quando alguém cresce, obriga os outros a confrontarem sua própria estagnação. E isso, para muitos, é insuportável. Mas quem quer realmente viver acorrentado pelo medo do que os outros vão dizer? Histórias de grandes mentes mostram que isso sempre foi assim. Nikola Tesla, por exemplo, foi ridicularizado por suas ideias revolucionárias. Van Gogh morreu sem ver seu talento reconhecido. Até mesmo figuras como Elon Musk e Jeff Bezos foram desacreditadas no início de suas jornadas. O padrão se repete. Aqueles que desafiam o comum enfrentam resistência. Mas e se essas pessoas tivessem se rendido ao medo? O mundo teria perdido avanços imensuráveis. Quantas inovações deixaram de acontecer, porque alguém decidiu se calar para evitar julgamentos? A única forma de superar esse medo é aceitar que a rejeição faz parte do caminho. Em vez de buscar aceitação a qualquer custo, é preciso desenvolver resiliência. Aqueles que criticam geralmente não fazem isso porque estão certos, mas porque se sentem ameaçados. Um exemplo prático? Quando alguém começa a melhorar sua vida, muitos ao redor tentam puxá-lo de volta ao antigo padrão. Isso acontece porque seu progresso os força a confrontar suas próprias escolhas. Então, a questão não é se haverá críticas, mas como lidar com elas. A pergunta é: você vai permitir que o medo defina sua vida? A grande verdade é que não há como se destacar sem enfrentar resistência. Quem busca um caminho grandioso precisa aceitar que será julgado, mal interpretado e, em alguns momentos, até mesmo atacado. Mas a alternativa é pior: viver uma existência sem autenticidade, sempre tentando agradar os outros, sem nunca alcançar o próprio potencial. No fim das contas, todos serão julgados de qualquer forma, seja por tentar algo novo ou por permanecer no mesmo lugar. Então, por que não escolher o julgamento que leva ao crescimento? A falsa ideia de progresso se tornou uma armadilha moderna. A tecnologia avança a passos largos, a produtividade nunca foi tão alta e as oportunidades parecem ilimitadas. No entanto, nunca tantas pessoas se sentiram tão estagnadas. A promessa era de que mais inovação traria mais liberdade. Mas, na prática, muitos se sentem presos em uma corrida sem propósito. O crescimento se tornou sinônimo de velocidade e não de direção. Mas qual o sentido de correr rápido, se não se sabe para onde se está indo? O problema não está no progresso em si, mas na forma como ele é vendido. Mais informação deveria significar mais sabedoria, mas o excesso de estímulos criou uma sociedade distraída e ansiosa. O trabalho remoto deveria libertar, mas para muitos apenas estendeu as horas de serviço até a exaustão. O avanço tecnológico trouxe conforto, mas também gerou um sentimento de insatisfação constante. Tudo evolui, menos a sensação de plenitude. Se o progresso fosse realmente a solução para a felicidade, por que tanta gente ainda se sente perdida? O conceito de progresso foi sequestrado pelo consumo. As pessoas foram convencidas de que sucesso é ter mais e não ser mais. Um carro novo, um celular mais rápido, um número maior de seguidores, tudo isso é vendido como progresso pessoal. Mas no fundo, essa busca incessante apenas alimenta um ciclo de frustração.
Um exemplo prático: quantas vezes alguém compra algo achando que isso trará satisfação duradoura, apenas para perceber que a sensação dura pouco? Se a felicidade estivesse no consumo, bastaria comprar mais para resolver todos os problemas. Mas isso acontece? O mercado se aproveita dessa ilusão para manter a roda girando. O sistema não quer pessoas satisfeitas, quer consumidores insaciáveis. Empresas criam problemas para vender soluções. Redes sociais promovem comparações para que as pessoas sintam que sempre falta algo. O objetivo não é o bem-estar, mas a dependência. O resultado? Milhares de pessoas correndo atrás de algo que nunca chega. Se o progresso fosse real, por que a sensação de vazio aumenta na mesma proporção que os avanços tecnológicos? O verdadeiro progresso não está em acumular mais, mas em evoluir internamente. Trocar a busca por validação externa por uma jornada de autoconhecimento. Medir o crescimento, não pelo que se possui, mas pelo que se aprende. Buscar um propósito maior do que simplesmente atender às expectativas impostas. A questão é: quantas pessoas estão realmente dispostas a redefinir o que significa progresso? Afinal, essa mudança exige um confronto direto com tudo o que foi ensinado até agora. Será que todos estão prontos para essa verdade? Romper com essa ideia imposta de progresso não é simples. Requer coragem para parar e questionar. Requer disposição para desacelerar e enxergar além da superfície. Mas, acima de tudo, exige um compromisso com uma nova forma de viver. O progresso real não é aquele que apenas avança, mas aquele que leva a um destino significativo. A pergunta é: você está construindo algo que realmente importa, ou apenas seguindo a corrida que disseram que você deveria correr? Os meios de comunicação e as redes sociais se tornaram as ferramentas perfeitas para distrair e manipular. O que deveria ser uma fonte de informação virou um mecanismo de controle. Notícias sensacionalistas, debates vazios e uma avalanche de entretenimento descartável mantêm as pessoas ocupadas demais para refletirem sobre suas próprias vidas. O resultado? Um mundo onde se sabe de tudo e, ao mesmo tempo, não se sabe de nada. Se a informação é tão acessível, por que a consciência coletiva parece cada vez mais fraca? O excesso de estímulos gera um estado constante de superficialidade. Hoje, a atenção média de uma pessoa é menor do que a de um peixe dourado. Isso não aconteceu por acaso. Redes sociais são projetadas para capturar o foco e viciar. Quanto mais tempo alguém passa rolando um feed infinito, mais valioso se torna para os anunciantes. Assim, a lógica é clara. Quanto menos atenção as pessoas têm, mais fáceis são de manipular. Você já percebeu como muitas pessoas não conseguem mais ler um texto longo sem se sentir impacientes? Isso é um efeito colateral da era digital. Mas quem realmente se beneficia dessa distração em massa? O entretenimento tomou o lugar do pensamento crítico. O que antes poderia ser um momento de lazer se transformou em uma necessidade constante de distração. A Netflix sempre tem mais um episódio. O TikTok sempre tem mais um vídeo. O YouTube sempre tem mais um conteúdo recomendado. Tudo é pensado para evitar o silêncio, pois é no silêncio que surgem as perguntas importantes. Será que o caminho que estou seguindo faz sentido? Estou vivendo de forma autêntica, ou apenas reagindo ao que me é imposto? Perguntas assim são perigosas para o sistema. Por isso a distração nunca para. Mas será que essa fuga contínua tem realmente levado alguém à felicidade? As notícias seguem a mesma lógica. O medo e a indignação são os produtos mais vendidos pela mídia. Se um evento não gera cliques, ele é ignorado. O resultado é um ciclo onde as pessoas são bombardeadas por tragédias diárias, tornando-se ansiosas e impotentes. Isso paralisa, desgasta e impede qualquer ação real. Afinal, quem tem energia para mudar sua própria vida quando está emocionalmente esgotado com a crise do dia? O mais curioso é que, apesar do fluxo interminável de informações, a sensação de ignorância nunca foi tão forte. Isso é coincidência ou estratégia? Recuperar o controle sobre a própria atenção é um ato de rebeldia. Ler livros ao invés de consumir manchetes. Buscar conhecimento profundo ao invés de informações superficiais. Praticar momentos de silêncio e reflexão em um mundo que exige distração constante. Um exemplo prático? Experimente ficar um dia inteiro sem redes sociais e observe a ansiedade que isso gera. Esse desconforto não é natural.
é um reflexo do condicionamento imposto. Se a ideia de se desconectar assusta, é um sinal claro de que já se está preso. Então a pergunta é: quem está no controle da sua mente? Pensar profundamente exige esforço, e o sistema conta com o fato de que poucos estão dispostos a pagar esse preço. É muito mais fácil continuar distraído do que questionar a própria realidade. Mas no final, a escolha sempre existiu: seguir o fluxo e aceitar uma vida moldada pelos outros, ou assumir o comando e construir algo significativo. A questão é: quantos realmente vão tomar essa decisão? Escapar da mediocridade não é um golpe de sorte, mas um ato deliberado. Exige romper com hábitos automáticos, questionar crenças estabelecidas e desenvolver autonomia intelectual. O problema é que poucos estão dispostos a pagar o preço. A zona de conforto pode ser sufocante, mas oferece segurança. O medo de errar, o medo do julgamento e a necessidade de validação impedem muitos de dar o primeiro passo. Mas a verdade é que, sem essa decisão consciente, o ciclo se repete indefinidamente. Quem quer viver uma vida extraordinária precisa começar assumindo o controle. A questão é: por onde começar? O primeiro passo é desenvolver a consciência. Sem perceber o problema, não há como buscar a solução. Isso significa sair do piloto automático e observar: quantas escolhas diárias são realmente suas e quantas foram impostas? Será que a carreira que você segue foi escolhida por paixão ou por convenção? Será que os hábitos que possui são frutos de reflexão, ou apenas uma repetição do que viu ao seu redor? A mediocridade se esconde na rotina não questionada. E a chave para quebrá-la é uma simples mudança de mentalidade: começar a perguntar por quê. O segundo passo é aprender a pensar de forma independente. Isso envolve desenvolver um senso crítico aguçado, buscar conhecimento fora do comum e aprender a diferenciar a opinião de fato. O sistema não ensina as pessoas a raciocinar, ensina a obedecer. Mas há formas de escapar desse molde. Ler livros profundos ao invés de consumir manchetes rasas. Buscar perspectivas diferentes ao invés de aceitar respostas prontas. Aprender lógica, psicologia, história, assuntos que ajudam a entender o jogo que está sendo jogado. Afinal, como vencer se você não sabe as regras? O terceiro passo é superar o medo do julgamento. Quem tenta se destacar sempre será alvo de críticas. Mas a maioria dessas críticas não reflete a realidade, e sim o desconforto alheio. Quando alguém cresce, aqueles que permanecem estagnados se sentem expostos. Em vez de se inspirarem, muitos tentam puxar os outros de volta para a mediocridade. Um exemplo prático: basta começar um projeto ambicioso para ouvir frases como "isso nunca vai dar certo" ou "você está sonhando alto demais". Mas quantos dos que criticam realmente tentaram algo grande na vida? O quarto passo é agir. Conhecimento sem ação é estagnação disfarçada. Não adianta ler, refletir e planejar indefinidamente. O progresso real só acontece quando se toma decisões concretas. Se o objetivo é sair da mediocridade, cada escolha diária precisa ser feita com essa intenção. Escolher o que consumir, com quem se relacionar, no que investir tempo e energia. Pequenos ajustes se acumulam, e em pouco tempo, a transformação se torna visível. Mas a pergunta é: quantos realmente estão dispostos a sair da teoria e ir para a prática? O último passo é sustentar essa jornada. Não basta despertar para a realidade uma vez. É preciso manter-se alerta. O sistema constantemente tenta puxar de volta aqueles que tentam escapar. A tentação de voltar ao conforto da ignorância sempre estará presente. Mas quem já experimentou o poder de viver com propósito, sabe que não há mais como aceitar menos. O desafio é grande, mas a recompensa é maior ainda. A pergunta que fica é: você está pronto para pagar o preço da liberdade? A liberdade tem um preço, e ele não é baixo. Pensar diferente, viver fora dos padrões e buscar um propósito autêntico traz resistência, críticas e, muitas vezes, isolamento. O sistema foi criado para recompensar a obediência, não a originalidade. Quem decide sair da linha se torna um alvo fácil. Mas essa é a verdadeira prova de que está no caminho certo. Se ninguém questiona suas escolhas, talvez você ainda esteja dentro da caixa. E o que é mais assustador,
Enfrentar desafios para viver de forma autêntica ou passar a vida inteira sendo apenas mais um. A primeira barreira para a liberdade é o medo da rejeição. O ser humano tem necessidade instintiva de pertencer a um grupo. Isso faz sentido do ponto de vista evolutivo. Ser aceito significava sobrevivência. Mas hoje essa necessidade se transformou em uma prisão invisível. Muitas pessoas sacrificam suas ideias, seus sonhos e até mesmo sua identidade apenas para se encaixar. O problema é que, ao tentar agradar a todos, acabam perdendo a si mesmas. O preço da liberdade começa quando se aceita que nem todos vão entender ou aprovar suas escolhas. Mas qual é a alternativa? Viver sob as expectativas alheias? Outro custo alto da liberdade é a responsabilidade total pela própria vida. Quando se segue um roteiro imposto, os erros podem ser atribuídos ao sistema, à sociedade, ao governo. Mas quando se assume o controle, não há mais desculpas. Se algo dá errado, a culpa é inteiramente sua. E isso assusta muita gente. É por isso que tantos preferem um emprego estável, mesmo que o odeiem, ou seguem tradições familiares sem questionar. Pensar por conta própria significa arcar com as consequências das próprias escolhas. Você está pronto para isso? A solidão também faz parte do pacote. Quanto mais uma pessoa se diferencia, menos ela encontra pessoas no mesmo caminho. Isso não significa que será solitário para sempre, mas, no começo, pode ser difícil encontrar aqueles que compartilham da mesma visão. O mundo está cheio de pessoas que vivem no piloto automático, e poucas realmente questionam a própria existência. Isso significa que, por um tempo, você pode se sentir deslocado. Mas há algo pior do que essa solidão inicial: passar a vida cercado de gente que não compartilha do seu propósito. O que pesa mais? O isolamento temporário ou uma vida inteira de conformismo? O julgamento é inevitável. Quem desafia o sistema será chamado de arrogante, lunático ou ingênuo. A sociedade tem uma necessidade quase instintiva de descredibilizar aqueles que desafiam o comum. Se alguém começa a enriquecer, dizem que teve sorte. Se alguém sai do caminho tradicional, chamam de irresponsável. Se alguém pensa diferente, dizem que é exagerado. Isso acontece porque reconhecer a verdade exigiria mudanças que muitos não estão dispostos a fazer. Então, quando as críticas vierem, a pergunta deve ser: essa pessoa que me julga tem uma vida que eu admiro? Se a resposta for não, por que dar importância ao que ela pensa? A liberdade cobra um preço alto, mas a mediocridade cobra um preço ainda maior. Viver sem autenticidade, sem propósito e sem coragem para ser quem realmente é pode parecer mais fácil a curto prazo. Mas no final, a frustração será inevitável. O caminho da liberdade é difícil, mas é o único que leva a uma vida que realmente vale a pena ser vivida. Então, a pergunta é simples: você está disposto a pagar o preço ou prefere continuar prisioneiro de uma ilusão confortável? Romper o ciclo da mediocridade exige mais do que simples desejo, requer ação estratégica. A sociedade foi projetada para criar pessoas conformadas, e quem deseja sair dessa estrutura precisa desafiar as bases que a sustentam. A educação tradicional, o mercado de trabalho e a cultura do conformismo formam um tripé que mantém milhões de pessoas presas em vidas previsíveis. Mas nada disso é imutável. A pergunta não é se é possível escapar, mas quem terá coragem para fazê-lo. Afinal, qual a diferença entre viver e apenas existir? O primeiro grande desafio é a educação tradicional. Desde cedo, o ensino foca na memorização, não no pensamento crítico. O aluno ideal é aquele que repete, não o que questiona. Mas a história prova que os verdadeiros inovadores sempre foram aqueles que desafiaram o sistema. Steve Jobs abandonou a faculdade, Nikola Tesla questionava as ideias de seus professores, e Einstein era considerado um aluno medíocre. O modelo educacional foi criado para formar funcionários, não mentes brilhantes. Então, quem deseja sair desse ciclo, precisa buscar conhecimento além da sala de aula. O que é mais valioso, um diploma ou um cérebro afiado? O segundo pilar que mantém o ciclo da mediocridade é o mercado de trabalho. A maioria dos empregos não valoriza o pensamento independente, mas sim a capacidade de seguir ordem sem questionar. Quantas pessoas talentosas desperdiçam suas vidas em trabalhos que detestam, apenas porque foram ensinadas que é assim que a vida funciona?
A verdade é que a segurança de um salário fixo muitas vezes se torna uma prisão. O verdadeiro caminho para a liberdade financeira passa pelo desenvolvimento de habilidades valiosas e a criação de novas oportunidades. Quem quer realmente viver bem precisa se perguntar: estou trabalhando para construir meu futuro ou apenas para pagar boletos? O conformismo cultural é o terceiro elemento que prende as pessoas na mediocridade. Desde crianças, aprendemos que devemos seguir o caminho tradicional: estudar, conseguir um emprego estável, casar, comprar uma casa, aposentar e morrer. Qualquer desvio dessa rota é visto como irresponsabilidade. Mas será que esse roteiro ainda faz sentido? Em um mundo que muda constantemente, seguir regras antigas pode ser a maior das armadilhas. O que é pior? Falhar tentando algo novo ou passar a vida inteira seguindo um plano que nem sequer foi escolhido por você? Quebrar esse ciclo exige coragem para nadar contra a corrente. A primeira mudança está na mentalidade: trocar a obediência cega por questionamento, a passividade por ação, o medo por estratégia. O próximo passo é reavaliar as escolhas diárias. O que você consome, com quem se relaciona, onde investe seu tempo, tudo isso define seu destino. A mediocridade não é um acidente, é um padrão de comportamento. E qualquer padrão pode ser quebrado. Mas quantos realmente terão disciplina para fazer isso? Romper o ciclo significa assumir total responsabilidade pela própria vida. Não há mais desculpas, não há mais culpados externos. O caminho não é fácil, mas a alternativa é pior: uma existência sem brilho, sem propósito e sem liberdade. No final, cada pessoa precisa escolher entre ser apenas mais uma peça do sistema ou se tornar alguém que realmente faz a diferença. A pergunta é: você está pronto para desafiar tudo o que lhe ensinaram e criar um caminho próprio? Agora que você sabe como escapar da mediocridade, a pergunta que resta é: você vai agir ou continuar no mesmo ciclo? Saber a verdade não é suficiente. É a ação que transforma conhecimento em poder. Mas atenção, esse caminho não é para todos. Requer coragem para questionar, ousadia para errar e disciplina para persistir. A maioria desistirá no primeiro obstáculo, mas aqueles que seguem adiante descobrem algo que poucos conhecem: a verdadeira liberdade. O que você vai fazer com essa informação? Vai permitir que o medo e a inércia o prendam ou vai começar a tomar decisões conscientes? Lembre-se, ninguém virá resgatá-lo dessa realidade. A única pessoa capaz de mudar sua vida é você. E quanto mais cedo essa mudança começar, maiores serão os resultados. Você está disposto a abandonar a ilusão do conforto para viver algo grandioso? Ou vai esperar mais um ano, mais uma década, até perceber que perdeu tempo demais? Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E claro, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo insights que podem mudar sua vida. O próximo passo está em suas mãos. E a decisão que você tomar hoje pode definir seu futuro. Você está pronto para isso?